Bom, o que são os inteiros relativos? A gente vai chamar de conjunto Z o conjunto dos números inteiros relativos dado por menos 3, menos 2, menos 1. Lógico, estamos começando lá do menos infinito, estamos vindo até menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, indo até infinito. Lembre-se que o conjunto dos números inteiros ele é ilimitado inferiormente e superiormente. Com a criação do conjunto dos números inteiros, a subtração se tornou uma operação possível. Ou seja, no conjunto dos números inteiros, a subtração é o que a gente chama de operação fechada. Sempre que você subtrair dois números inteiros, você continua obtendo um número inteiro. Isso nem sempre acontece. Por exemplo, dentro do conjunto dos números naturais, a subtração não é uma operação fechada. Por quê? Porque se você subtrair 2 de 3, você não tem um número natural que represente essa subtração. Mas os números inteiros, a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros não é fechado para a operação de divisão. Por quê? Porque se eu dividir 3 por 2, esse resultado dessa divisão não pertence aos números inteiros, ele pertence aos números racionais. Tudo bem? Então aqui a gente tem os exemplos, 9 menos 4, 5 pertence aos naturais, mas 4 menos 9 é menos 5 que pertence aos inteiros. Tá? Bom, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente vai ter os números inteiros positivos e números inteiros negativos. O inteiro positivo é aquele número que é maior do que zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Em contrapartida, os números inteiros negativos vão ser aqueles que acompanham o sinal de negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. O mais interessante aqui é você observar que quando a gente fala de números inteiros positivos, a gente não usa o sinal. Então, o mais 1 fica 1, o mais 2 fica 2, o mais 3 fica 3. A gente só acompanha o sinal do número para os números negativos, ok? Além dos números inteiros positivos e inteiros negativos, você tem os números opostos, que são uma forma de você dar nome aí aos números que têm o sinal oposto ao que você pegou. Então, por exemplo, 1, o oposto dele é o menos 1. O 2, o oposto dele é o menos 2. O 3, o oposto dele é o menos 3. Tá? Da mesma forma, o 3 é o oposto do menos 3, o 2 é o oposto do menos 2 e o 1 é o oposto do menos 1. E assim vale para qualquer número inteiro. Então, esses são os opostos. E a gente também tem para o número inteiro o que a gente chama de valor absoluto. Chama-se valor absoluto de um inteiro relativo o próprio número se ele for positivo ou nulo, ou seu oposto se ele for negativo. Exemplos de valor absoluto. O valor absoluto de 8 é o próprio 8, mas o valor absoluto de menos 8 é o seu oposto, que é 8. O valor absoluto de 0 é sempre 0. Tá? E, por isso, a gente tem essa observação de que o valor absoluto é sempre um número natural. Vamos falar um pouquinho agora sobre a relação de ordem dos números inteiros. Qualquer número inteiro positivo é maior do que 0. Tá? 0 é sempre maior que qualquer número negativo. Entre dois números positivos, o maior é o que possui maior valor absoluto. Então aí você tem o 7 e o 3. O valor absoluto do 7 é o próprio 7. O valor absoluto do 3 é o próprio 3, então 7 é maior que 3. Tudo bem? Entre dois números negativos, o maior é o que tem menor valor absoluto. Então, por exemplo, menos 6 é maior que menos 8. Por quê? Porque o valor absoluto de menos 6 é 6, o valor absoluto de menos 8 é 8, e 6 é menor do que 8. Tá? Isso é muito fácil de você estabelecer essa relação de ordem quando você escreve o conjunto dos números reais. Desculpa, o conjunto dos números inteiros. Tá? Bom, a gente começa aqui, 0. E aí vai aumentando. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E para o lado de cá a gente vai diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. A gente pode estabelecer uma relação de ordem de que os números inteiros crescem da esquerda para a direita. Tá? Então, a gente pode estabelecer essa ideia. Tudo bem? Então, por isso que o menos 2 é maior que o menos 5, porque ele está mais à direita do que do menos 5. E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou, então apoie o nosso projeto. Como que você pode apoiar? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Talvez essa aula te ajudou muito. Então, ao invés de você pagar uma aula particular, apoie o nosso projeto usando essa chave Pix com o valor que você achar justo pela nossa aula. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como lista de exercícios, livros e o link do nosso curso.
Essa videoaula aqui é parte do nosso curso de Matemática Básica para Engenharia. Então, se você está precisando aí de Matemática Básica, o link do nosso curso está aí. Então era isso, abraços e até a próxima.